Nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe e acompanhe cada um de vocês nesse momento em que nós queremos refletir na palavra de Deus. Amém. Estimados irmãos e irmãs, amigos que nos visitam nesta noite, amigos e amigas que estão conosco pela transmissão. Será que faz diferença um luterano? Se a igreja luterana deixasse de existir hoje, isso faria alguma diferença na sociedade e na vida das pessoas? Ela faria falta? Alguns luteranos, infelizmente, responderiam que não. Ser luterano não faz diferença. A igreja luterana não faz nenhuma diferença. E por quê? Porque acreditam que ela é igual, ou quase igual, a todas as igrejas que existem por aí. Afinal de contas, as pessoas dizem: todas as igrejas são boas, todas elas levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Não é verdade? Se algum luterano pensa assim, é porque ainda não entendeu bem o que foi a reforma e o que realmente a igreja luterana crê, confessa e ensina. Hoje, quando nós celebramos a reforma, é importante, minha gente, relembrar por que a igreja luterana surgiu e por que ela tem uma tarefa muito especial em nossa sociedade. Talvez a primeira coisa a ser dita é a seguinte: a igreja luterana surgiu quase sem querer, sem intenção, porque primeiramente Martinho Lutero nunca quis fazer uma nova igreja. Lutero nunca quis fazer uma outra igreja, mas ele queria que a sua igreja, que ele amava, voltasse para a Bíblia, voltasse para o ensino verdadeiro, o ensino correto da palavra de Deus. O lema da reforma e da igreja luterana até hoje é: o justo viverá por fé. Paulo diz, nós ouvimos há pouco, lá em Romanos capítulo 3, versículo 28. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé. Pela fé. E não por fazer o que a lei manda. Lutero era de família católica. E nesta fé ele aprendeu que para tentar agradar a Deus, era necessário fazer muitas boas obras, penitências, sacrifícios, romarias a lugares santos, adorar relíquias, imagens,
orar para os santos, interceder pelos mortos, e tudo aquilo que a igreja da época ordenasse para as pessoas. Porém, Lutero descobriu pela Bíblia que Deus aceita as pessoas pela fé. Vejam, meus irmãos, é pela fé, e somente pela fé. É pela fé unicamente que nós chegamos a Deus, e nós temos acesso ao seu grande amor. Por isso, dificilmente um cristão luterano irá discordar que somos aceitos por Deus somente pela fé, que nós somos salvos somente pela fé. Mas quantos de fato sabem definir o que é fé? No nosso mundo atual, a fé para tudo quanto é tipo e gosto. Quando se fala de fé, muitos entendem o seguinte: eu creio num ser superior, num Deus, numa força, da qual todos são filhos por consequência. Fé é acreditar em qualquer coisa que se apresenta como algo que venha para trazer algum tipo de solução ou de ajuda. Será que é desse tipo de fé que estamos falando? Será que é desse tipo de fé que a Bíblia fala? Certamente que não. Deus nos aceita somente quando nós cremos e confiamos em Jesus Cristo. E esta fé leva espontaneamente a pessoa a produzir boas ações. Assim como uma árvore que é saudável produz frutos bons. Produz bons frutos. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é a salvação. Isto é o centro da Bíblia. É o ponto principal da fé cristã, da vida da igreja e do cristão. Jesus fez 100% de tudo o que Deus exige para sermos salvos. E quem nele crê, recebe essa salvação, que transforma o coração, transforma a vida, pois crer em Jesus é conhecer a verdade que liberta. Nós ouvimos no Evangelho: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E a pergunta é: que verdade é essa? E a resposta é Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade que liberta. Lutero cresceu dentro da ideia do toma lá, dá cá. Eu faço tal coisa e Deus me recompensa com isso, isso e aquilo.
ao tornar-se um monge, isso o levou ao desespero, pois ele sempre achava que precisava fazer mais coisas para satisfazer o que Deus exigia. Mas quando Lutero descobriu na Bíblia e entendeu que o justo viverá por fé, a vida dele tomou um novo rumo. E no dia 31 de outubro de 1517, era dado o grande passo para a retomada do ensino puro do Evangelho, do ensino puro da Palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, fé é o único caminho que salva, mas não qualquer fé. Nós somos salvos, nós somos aceitos pela fé em Jesus. O único caminho para Deus é a fé em Cristo, tendo Ele como o verdadeiro e único Salvador. E mesmo assim, não é a fé em si que salva, mas é aquele a quem a fé se agarra, ou seja, Jesus. A fé se agarra, a fé se apega a Jesus e tudo aquilo que Ele fez por todos nós. Por isso não existe outra forma, outro jeito de sermos aceitos, de sermos salvos por Deus. O fato de sermos aceitos por Deus pela fé em Cristo não deve deixar a nós acomodados. A fé não é algo morto. A fé não é algo estático, parado. Pelo contrário, a fé é viva. A fé brilha na escuridão. A fé dá o sabor do amor de Cristo para o mundo. Ela leva a mostrar a maravilhosa e graciosa salvação para cada pessoa que Deus coloca no nosso caminho, começando dentro de casa, ensinando para os nossos filhos, compartilhando isso com os nossos familiares, e indo depois cada vez mais longe com o nosso testemunho. E hoje a internet proporciona isso maravilhosamente. Uma coisa que nós escrevemos, que nós postamos na internet, muita gente vê. O nosso testemunho vai longe. Não temos ideia, não temos noção até onde vai algo que se escreve a respeito de Deus, de Jesus, da fé. Talvez muitos de nós estejamos precisando de uma reforma da fé, uma reforma da vida. Quem sabe muitos de nós estejamos precisando de batidas fortes de martelo em nosso coração, para que, a exemplo das marteladas que Lutero deu lá na porta da igreja de Wittenberg,
nós possamos ver, ouvir e entender a verdade novamente. O lema, o justo viverá por fé, não vale nada. Não tem valor nenhum para nós, cristãos luteranos, se ficar apenas no lema e não nos levar a agir, não nos levar a viver esta fé. Lutero ensinou que cada cristão deve viver a sua fé na prática, na sua vocação dada por Deus. Assim, se tu é pai ou mãe, viva como pai e mãe cristãos, ensinando os filhos no caminho de Jesus, dando exemplo para eles. Se tu é filho ou filha, viva como cristão, obedecendo, amando e honrando os teus pais. Se tu é empregado, que os colegas e o teu patrão notem, saibam que tu é cristão pelo teu comportamento, pelo que tu faz lá no teu serviço. Se tu é patrão, trate bem os teus empregados, seja um exemplo para eles e tente levá-los a Cristo, para que eles sejam salvos. Enfim, onde a gente esteja, o que a gente faz, é ali que Deus quer ver a fé sendo praticada, a fé sendo vivida no dia a dia. Ser cristão luterano faz alguma diferença? O que o ensino cristão luterano tem de diferente das quase 40 mil igrejas e religiões que existem no mundo? O nosso testemunho bíblico e luterano é: há um só caminho, verdade e vida, Jesus Cristo. Quando Lutero mergulhou no estudo da Bíblia, ele descobriu que o segredo para agradar e ser aceito por Deus era confiar em Jesus, que pagou com o seu sangue por nós, dando a sua vida lá na cruz para nos perdoar e salvar. A fé em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador faz toda a diferença, minha gente. Toda. Quem tem essa verdade, quem crê nesta verdade, tem a vida eterna. Quem não tem esta verdade, quem não crê nesta verdade, ainda está preso ao pecado e está no caminho da condenação eterna. Que Deus use cada um de nós para levar esta verdade, que faz toda a diferença, para a salvação de muitas e muitas pessoas. Amém.